Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa apresentação. Meu nome é Tiago, eu sou estudante do IFBA de Vitória da Conquista e vou apresentar agora uma aplicação desenvolvida durante a matéria de complexidade de algoritmos. A aplicação a ser apresentada se chama Scuba Security App, uma aplicação voltada para mergulho autônomo, segurança em mergulho autônomo. Iniciando aqui pela introdução, dá um contexto da aplicação. Essa aplicação está no mundo do mergulho autônomo, mergulho com cilindro, como mostrado no cara aqui na bicicleta. É uma atividade muito dependente de sistemas para suporte à vida, de sistemas críticos. Como mostrado aqui embaixo, nós temos um computador de mergulho que mede a profundidade, mede o tempo. Também tem outras informações aqui, principalmente informações como tempo de parada descompressiva para evitar uma doença descompressiva que causa mortes em mergulhadores, então nós estamos falando de um cenário de situações críticas. Temos aqui também um manômetro de mergulho que mede quanto de ar, qual a pressão do ar, né, quanto de ar tem no seu cilindro de mergulho. Então é uma atividade que requer uma precisão técnica e uma confiabilidade nos sistemas muito alta. Durante a prática de mergulho, precisa desse monitoramento contínuo, qual a profundidade de cada mergulhador, quanto de ar esse mergulhador tem. É uma medida que precisa ser feita sempre, a todo momento, durante a atividade do mergulho. E uma das regras fundamentais na prática do mergulho é o sistema de duplas, onde as duplas podem se ajudar, as duplas podem, compartilhar ar, principalmente. Então é nesse cenário que o sistema está inserido. Agora, qual é o problema que esse sistema vem a resolver, né? Como nós estamos embaixo da água, a gente é impossibilitado de ter uma comunicação verbal, como nós temos aqui na superfície. Também nós temos a dependência exclusiva da atenção das duplas, a atenção dos mergulhadores, a atenção do grupo de mergulhadores em observar cada mergulhador, principalmente para o guia, né, o mergulhador guia, também chamado de Dive Master, em observar cada mergulhador e perceber se algum deles está com alguma dificuldade, sair, ficar perguntando quanto de área ele tem, se está tudo ok. É um cenário que ainda funciona muito manual, apesar de ser uma atividade que tem bastante sistemas que auxiliem nessa atividade. E puxando isso também, a gente pode ver ali que há uma existência de uma visão, como é que pode dizer, centralizada, né, que seja o grupo ou o Dive Master, que ele consiga ver rapidamente se alguém está com problema e quem pode ajudar essa pessoa, né. Mesmo tendo as duplas, às vezes pode acontecer um cenário de a dupla não poder ajudar, então tem que ter esse manejo ali entre os mergulhadores. E também a complexidade de correlacionar, fazer tudo isso manual, né, vamos dizer assim, você sair perguntando para cada um, ver qual que pode ajudar qual. Então isso adiciona uma complexidade, uma carga mental que no momento ali do desespero, a 30 metros embaixo d'água, pode ser fatal. E a solução que eu trago aqui é de uma aplicação que traz esse monitoramento centralizado, né, que mostra ali quais mergulhadores podem ajudar qual. É um sistema feito para gerenciar 10 mergulhadores simultaneamente, pode ser mudado esse número, vou mostrar mais na frente. É um sistema que substitui o cálculo mental por algoritmos de ordenação e filtragem de cada mergulhador ali. Tem um algoritmo de proteção cruzada, né, um algoritmo quadrático que correlaciona as profundidades, as pressões para mapear quais duplas são possíveis de resgate, né. E também é um sistema pensado para dar clareza na decisão, né, já com os dados formatados, quem deve auxiliar quem. Eu vou mostrar isso mais para frente. Sobre a arquitetura feita desse sistema, foi utilizado a linguagem C Sharp, o .NET ali da Microsoft. Nessa arquitetura também nós temos a abstração de dados com a classe mergulhador, aqui tem um exemplo dela, vai mostrar mais na frente. Os algoritmos, foram usados 2 algoritmos, um para ordenação de pressão e outro para encontrar as duplas, né, que é esse aqui embaixo que está sendo mostrado, além da geração dinâmica, né, a partir da biblioteca Random, para simular alguns dados randômicos ali para os 10 mergulhadores ou N mergulhadores, né. E é isso, vamos para o GitHub. Tem mais algumas coisinhas para falar ali antes de entrar no código, mais algumas coisinhas importantes, principalmente relacionados à execução do programa. Bom, e aqui nós estamos no GitHub do projeto. Tem algumas coisinhas que eu gostaria de mostrar. Aqui tem dando uma introdução também ao projeto, né? Principalmente
falando das tecnologias, do projeto em si, mas aqui a gente mostra quais são as tecnologias utilizadas, o C# com o .NET 10, né, o paradigma, que é a orientação a objetos, suporte a threads, se a linguagem tem o suporte a threads, que é uma exigência aí do trabalho. Os requisitos para compilação. Inclusive, se você optar por compilar o projeto a partir dos arquivos fonte, você pode seguir esse passo a passo, né? Que é basicamente só instalar o .NET, a versão 10 do .NET. É um link que leva diretamente para o site do .NET aqui. Mas caso não queira compilar o código a partir do .NET, não queira instalar o .NET, na pasta exe, você pode encontrar alguns executáveis já pré-compilados, aí não precisa instalar nada, é só executar. Bom, dando essa introdução inicial, agora sim, vamos para o código, ver como é que está a implementação. Bom, já aqui no código, nós estamos aqui no arquivo inicial, o program.cs, que possui o método main para iniciar a aplicação. Aqui é basicamente a chamada dos métodos, aqui é só um inicializador para poder fazer a escolha da quantidade de mergulhadores, que tem um valor padrão de 10, mas o usuário pode escolher quantos ele quer. Aqui nós temos a geração dos dados dos mergulhadores, nós temos a exibição desses dados, aqui o ordenar por pressão, né, pela pressão do cilindro, e também fazer a análise da autonomia, para encontrar as duplas de mergulhadores. Na próxima classe aqui, nós temos a abstração aqui do mergulhador, uma classe que salva algumas informações, como o ID, a profundidade e a pressão do cilindro para esse mergulhador. O próximo que nós temos aqui é um Data Generator, que traz uma complexidade ON, que é basicamente um único laço for para poder gerar os dados de profundidade, de pressão e armazenar na lista dos mergulhadores. Aqui nós temos um outro algoritmo, sorters.cs, nessa classe. Esse algoritmo já possui uma complexidade ON ao quadrado, que, como a gente pode ver, tem dois fors aninhados aqui, que ele basicamente vai comparar todos os mergulhadores com todos os outros mergulhadores para encontrar a ordem certa, a ordem por pressão, para poder fazer essa ordenação pela pressão do cilindro. E também nós temos a classe análises, que possui aqui o algoritmo de autonomia cruzada para encontrar os mergulhadores de resgate. Esse algoritmo aqui também tem uma complexidade ON ao quadrado, que há aqui a existência de dois fors alinhados, que, como foi dito, ele basicamente vai comparar cada mergulhador com cada mergulhador para poder seguir uma regra especificada aqui, uma regra de negócio que é: um mergulhador não pode ajudar se ele tiver menos de 100 bares no seu cilindro e eles tiverem uma profundidade, uma distância não tão longa. Nesse caso, uma diferença menor do que 5 metros. Então, um mergulhador pode ajudar outro caso ele tenha mais de 100 bar e a distância entre eles seja menor do que 5 metros. Com isso, vamos mostrar o programa em execução. Chega aqui nosso programa.cs, buildar a aplicação. E aqui está a nossa aplicação. A gente pode usar o valor padrão, né, digitar Q ali, ou usar um outro valor, por exemplo, para facilitar aqui, vamos utilizar o valor 5. Aqui ele já mostra a lista de mergulhadores que foram gerados com o random, mostrando ali o ID, a profundidade, a pressão de cada mergulhador. Se a gente pressionar qualquer tecla aqui, pressionar a tecla Enter, ele já vai fazer aquele algoritmo de ordenação, ordenar esses mergulhadores pela pressão do cilindro. E se a gente continuar aqui também, ele vai mostrar, dentre esses mergulhadores gerados, quais duplas podem ser utilizadas para resgate. Nesse caso, só foi identificada uma dupla que pode ser que segue aquelas regras, né, de estar com mais de 100 bar e pelo menos uma distância menor do que 5 metros aqui. Vamos aqui também mostrar um outro caso. Aqui eu finalizei a execução do programa. Vou executar novamente para a gente ver com uma quantidade maior. Vamos colocar aqui 30 mergulhadores. Ele já mostra aqui todos eles. Mesma coisa, analisa, faz a ordenação por pressão e encontra as duplas de resgate. Como aqui a gente já tem um universo muito maior de dados, os dados gerados são mais, vamos dizer assim, próximos uns dos outros, então nós temos aqui uma quantidade bem grande de possíveis duplas de resgate. Então, é isso. Este é o programa. Obrigado por assistir até aqui e até mais.